Crise nos bastidores. Após derrota para o Lanús, na primeira decisão da Recopa Sul-Americana, Filipe Luís manda recado à diretoria. Treinador reconheceu péssima atuação do time e superioridade da equipe argentina. Torcedor perdeu a paciência com o Flamengo de 2026. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente sexta-feira para você e para toda a sua família. Só lembrando que hoje tem sorteio de R$1 milhão no Pix do Milhão. Você pode adquirir seus pontos clicando no link que eu vou disponibilizar aqui no comentário fixado e na descrição. É hoje o grande sorteio, dia 20 de fevereiro. Sextou, já imaginou R$1 milhão na conta? Bom, vamos falar aqui da derrota de ontem. Tô ainda com a cabeça inchada, foi difícil para dormir. Tá péssimo assistir o Flamengo nessa temporada de 2026. Nós vamos trazer todos os bastidores, né, os últimos acontecimentos desde a derrota no primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana. Agora quem tem a vantagem é o Lanús, que pode até empatar no jogo da volta semana que vem aqui no Maracanã. Preocupa muito o torcedor rubro-negro esse momento do time, né? A atuação. Flamengo muito passivo, tá? Sem intensidade, sem raça. Parte tática tá um horror. A parte técnica nem se fala. É a sexta derrota em 12 jogos na temporada. Só a título de comparação, foram 11 derrotas em 78 jogos na temporada passada, em todo o ano de 2025. Ou seja, a coisa tá feia. Nos últimos 9 jogos, o Flamengo só não tomou gol do Vasco. Tomou gol de todos os times, de tudo quanto foi jeito. Foram 8 jogos seguidos tomando o gol, depois do jogo do Vasco. A gente achava que com a renovação do técnico Filipe Luís, começaríamos na frente de todos, mas foi o contrário. Nós estamos atrás de todos, né? O sistema tático está um horror. O Flamengo, que foi multicampeão em 2025, nem lembra, né, o que foi a temporada passada. Um futebol sem intensidade, sem objetivo, né? O Flamengo ontem deu um chute. O gol no primeiro tempo do Lanús foi amassado, foi engolido. Dá raiva ver o Flamengo jogar. O sistema defensivo do Filipe Luís é irritante. Todo jogo tem uma falha defensiva e é ineficiente. E o pior, não muda. Quem tá melhor não joga. Joga quem tem nome. Hoje, Danilo e Vitão estão acima de Léo Ortiz e Léo Pereira. Isso aí é nítido. E os jogadores estão se arrastando em campo. Falta vontade, falta raça. Nitidamente, uma equipe que lembra pouco o Flamengo que a gente conhece. Ou o Filipe Luís renova logo, dá uma chacoalhada, ou ele vai se enforcar. É uma crise desnecessária, né? O Filipe Luís é o responsável direto pela derrota de ontem. Taticamente foi engolido pelo técnico do Lanús, esvaziou completamente o meio-campo e não conseguiu corrigir. Foi decepcionante. Uma formação que causou surpresa no torcedor. Você começar um jogo sem um homem de referência no ataque. Cebolinha pela esquerda foi quem mais participou e teve que ser substituído no segundo tempo para a entrada de Samuel Lino, que fez um péssimo jogo. Carrascal alternando com Arrascaeta ali como falso 9. Não deu certo. Luiz Araújo talvez tenha sido o pior do jogo. O Felipe tentou mudar, mas num jogo decisivo, o nome já diz, decisão, é Recopa, você não pode errar. O Felipe tem muita culpa. Mas o problema vai além do técnico. O Flamengo me passa uma sensação de que é um trabalhador, que a única preocupação é bater o ponto. Tá ali só para jogar os 90 minutos, sem se importar com o resultado. Ontem, por exemplo, jogaram uma final internacional sem vontade alguma. Nenhum jogador do Flamengo para livrar ontem
daquele péssima atuação, péssimo resultado. E parece que o time não treina, né? Parece que desaprendeu. Parece um outro time. Tá muito esquisito. E o lado físico nem pode ser mais desculpa, né? Já estamos quase em março. O time do Flamengo hoje não joga futebol. O técnico Filipe Luiz ele precisa ser cobrado pelo Boto, que está acima, né? É o diretor de futebol, e o Boto também precisa ser cobrado, porque o Flamengo não tem um homem de referência, não tem um goleador, não tem um artilheiro. Pedro está muito mal. E a janela está passando, né? Fecha no dia 3 de março. Será que vai chegar alguém? Gastou tudo o Lucas Paquetá. Até agora não conseguiu resolver. E o time precisa mostrar evolução. Ontem nada, completamente, nada deu certo ontem no jogo. Flamengo que, como eu disse no início, acabou saindo no lucro, né? Porque poderia ter sido 2-0 o Lanús, né? Mas o Rossi fez aí algumas defesas. O goleiro deles pouco trabalhou, né? No segundo tempo assistiu de camarote, né? O Flamengo não chutou. No primeiro tempo teve um chute lá e tal, mas está muito fraco esse Flamengo de 2026. Vou pegar aqui o comentário de um jornalista argentino que faz a cobertura do Lanús e disse isso aqui ontem após o jogo. Uma vitória merecida do Lanús, superior ao Flamengo nos primeiros 90 minutos dessa final. Com disciplina, intensidade e sacrifício, lutaram bravamente durante todo o jogo, justificando a vitória. Rodrigo Castilho foi o melhor jogador, foi o destaque da partida. A equipe do técnico Filipe Luiz jogou com o freio de mão puxado, 2 marchas mais lentas que o adversário, muita posse de bola para sequer um chute no gol. Foi exatamente isso. Números do jogo, o Flamengo deu um chute no gol, que foi no primeiro tempo. Aquela bola do Cebolinha, que o Arrasca deu passe e ele chutou em cima do goleiro. Daqui a uma semana a decisão será no Maracanã. E se o Flamengo não jogar bola, vai perder. Mais uma competição nesse início de temporada. Já deixou aí escapar a Supercopa do Brasil, deu mole contra o Corinthians, né? O Corinthians jogando uma final de Copa do Mundo, o Flamengo jogando um solteiro versus casado. Uma pelada de fim de ano. Assim estava a diferença dos dois times. Olha, o Filipe Luiz ele mandou um recado à diretoria do Flamengo por conta da antecipação dos profissionais. Essa antecipação aconteceu contra o Vasco. Não iria acontecer, porque foi feito um planejamento no final do ano. Só que esse planejamento teve que ser mudado, de cima para baixo, a ordem do BAP foi institucional. E como o Flamengo precisou antecipar essa volta para escapar de um quadrangular do rebaixamento no Campeonato Carioca, na visão do técnico Filipe Luiz, o grupo está pagando o preço. O fato do time ter mais jogos do que o planejado teve peso na derrota de ontem, segundo o técnico do Flamengo, que disse isso aqui, ó. Hoje, basicamente, dado o momento físico que vivemos e mais jogos que imaginávamos, tentei equilibrar o máximo possível o físico, porque eu sabia que seria difícil, da mesma forma que foi contra o Vitória. Conseguiram afogar bastante o nosso campo. Sabendo que no segundo tempo poderia fazer uma mistura de jogadores para equilibrar com a entrada de Pedro e do Arrasca, mas continuamos faltando ali, né, o essencial para desbloquear um jogo assim, que é a profundidade. Jogaram confortáveis, sempre pressionando e saltando na viagem da bola. Temos que melhorar urgentemente. Aqui o Felipe, ele confirma, né, a superioridade do Lanús e diz que o Flamengo fez uma péssima partida. Eles foram superiores, competiram melhor. Era claro como queriam jogar. Souberam jogar muito bem como queriam, que era incomodar com a bola. Na hora de jogar, conseguiram defender bem, não conseguimos circular a bola quase nunca, não tivemos profundidade. Vitória justa. Agora temos que reverter isso na nossa casa, disse o treinador. E tem aqui uma fala do Filipe Luiz, que está viralizando nas redes. Ele foi muito infeliz nessa coletiva. Muita gente, inclusive, falando que a coletiva foi pior do que a atuação do time. Porque ele soltou essa daqui, ó. Com a bola, não estivemos finos. O campo estava seco. Fazia muito vento. Os jogadores não se sentiram confortáveis. Ah, Felipe, tá de brincadeira, né? Queria o quê? Um tapete? Queria o quê? Que não tivesse vento? Que fosse confortável para o Flamengo? O tapete foi ruim para os jogadores do Lanús. O vento também foi para os jogadores do Lanús. O campo estava seco também para os jogadores
da equipe argentina. Isso não é desculpa, né? Você não pode se escorar nesse tipo de desculpa, porque fica feio, o torcedor começa a perder a paciência. E aí ele continua, foi mérito do adversário. Os movimentos de ataque não funcionaram porque ficamos sempre desconfortáveis com a bola no pé. E também tem um fato de faltar profundidade à nossa equipe. Olha quantas vezes ele falou de profundidade nessa coletiva. Porque estávamos desconfortáveis, mesmo colocando um jogador a mais no meio, que foi o Carrascal, não conseguimos gerar essa superioridade. Os jogadores foram perdendo a confiança no decorrer da partida, nos levou a sofrer. Agora é tentar ajustar e tentar entender o contexto do jogo. Nunca é fácil jogar na Argentina, nunca foi, mas o torcedor tem razão, a atuação foi abaixo. E aí ele finaliza dizendo, continua para mim faltando o essencial que é a profundidade. Novamente ele utilizou a palavra profundidade. Não tínhamos jogadores com características para atacar a profundidade. Incomodamos muito pouco o time deles com a profundidade. Faltou profundidade, Felipe. Profundidade não é só uma característica individual, tá, gente? É organização, é padrão, é treino. Se o time não ataca profundidade, é porque não tem movimentação coordenada, não tem timing de passe. O Flamengo estava se embolando com a bola, não conseguia trocar 2 passes, não tem infiltração de meia, não tem lateral passando. Aliás, os laterais ontem estavam pregados, tanto o Varela quanto o Alexandro, né? Não tem inversão rápida para pegar a defesa desorganizada. Profundidade se cria com um mecanismo coletivo, não é desculpa de elenco. O Flamengo tem jogadores rápidos, tem ponta que ataca espaço, tem lateral que apoia, tem meia que pisa na área. Se não estão atacando profundidade, é porque o sistema não está favorecendo isso. E outra, quando o adversário marca baixo, a profundidade aparece com a circulação rápida e movimentação. O time está lento, Felipe. O time está se arrastando. O time do Flamengo hoje é muito previsível, facilmente marcado. Transferir isso para falta de característica soa como fuga de responsabilidade tática. O treinador ganha milhões por mês. Aliás, Felipe, você teve o seu salário quadruplicado na sua renovação e não consegue fazer o time jogar o mesmo time de 2025, de 3 meses atrás. É isso que é um absurdo. Profundidade, Felipe, não é desculpa, é trabalho. Fica aqui, né, o nosso desabafo, a nossa crítica e o nosso recado. Se o Flamengo não fizer um jogo efetivo e consistente no Maracanã contra o Lanús, tudo indica que a paciência da torcida com o Felipe irá para o espaço. Tem muito torcedor aí que a paciência já foi para o espaço há muito tempo. E a crise vai aumentando a cada dia que passa, a cada partida, a cada resultado ruim, a cada péssima atuação. Bom, deixa eu dar um recadinho aqui rápido, tá rolando o Shopping do Rafla, você acompanha aqui os produtos, né? Camisa do Flamengo masculina, feminina e infantil, tem todos os modelos, tamanhos e valores. E você adquirindo aqui no Shopping do Rafla, 2 coisas acontecem. Você ajuda o Flamengo diretamente, porque é produto licenciado, e você também dá uma moral aqui para o nosso canal, porque nós somos aí afiliados das lojas, né? As lojas que aparecem aí para você comprar. Tem Magazine Luiza, Magalu, tem Shopee, tem Mercado Livre e tantas outras, e são produtos oficiais. Desculpa, gente, o desabafo é porque eu também estou sofrendo na pele, eu não aguento ver o jogo do Flamengo mais, é desanimador. O torcedor está desesperado, é assustador, o torcedor está pé da vida, está triste, porque um bonde está passando. E a cada jogo, o Flamengo involui, não consegue evoluir. Está evoluindo. É complicado. Mas vamos acreditar sempre. Quando houver chance, esperança, até o apito final. Mas a gente torce para que o Flamengo encontre logo o caminho da vitória. Eu volto ainda hoje, nesta sexta-feira, com muitas informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui
É Flamengo. Valeu!